rapaziada, começando aqui um vídeo onde eu vou trazer aqui 7 itens, onde eu conquistei esses 7 itens em viagens e coisas do tipo. Meu nome é Bruno Fabel, eu sou do canal Planeta Novo, também sou do canal Espalhável, que são dois canais lá que estão dentro da nossa produtora de vídeos. E eu fui convidado aqui pelo Versátil para poder mostrar então esses objetos para vocês, beleza? Então começando o primeiro item, eu vou pegar aqui, já começar com algo afiado aqui, ó, pra mostrar que a gente não é fraco, que a gente não está para brincadeira. Isso aqui é uma faca feita com osso de canela de boi, pelo que me falaram, certo? É algo que é feito manualmente, é artesanato, né? Não é feito ali por uma máquina, feito por uma pessoa. E onde eu consegui essa faca? Eu consegui essa faca numa viagem que eu fiz lá para Porto Seguro, certo? Porto Seguro é onde foi descoberto o Brasil. Lá na Bahia, é o lugar mais velho que existe no Brasil. Inclusive, você vai em Porto Seguro, não tem semáforo, tem vários locais que não tem poste, tudo para preservar uma cara de 1500 ainda. Tem uma estátua grandona lá do Pedro Álvares Cabral apontando e falando assim, ó, terra vista aqui. Então, a gente foi até um local que é um shopping indígena, que tem muita gente que até hoje por lá que são indígenas, né? E tem um shopping lá para você comprar coisas da cultura deles, para poder comprar todo tipo de coisa. Tem comida, tem tudo lá, é como se fosse um shopping comum mesmo, né? E aí, a gente encontrou uma barraquinha de um cara que tava vendendo esse tipo de coisa, tava vendendo isso, tava vendendo mais coisas. Inclusive eu comprei lá também como se fosse uma bacia de madeira. E ele me contou que inclusive aquela madeira era pau-brasil, né? Que era pau-brasil que foi plantado pelos ancestrais dele. Então, tipo, ele inclusive continuava plantando para poder continuar fazendo ali os seus trabalhos com pau-brasil. E ele me contou que o pau-brasil, ele tem duas cores, ele tem uma cor mais esbranqueada e uma cor mais avermelhada, né? Então é difícil você pegar uma peça muito grande que seja toda vermelha, igual a galera espera que seja, né, do pau-brasil, porque é como se fosse o coração dele, a parte mais difícil de encontrar. E a gente conseguiu pegar uma peça lá justamente que era assim. Mas aí tinha essa faca e eu me interessei por ela, em trazer para ficar de lembrança. Ele era um cara, como eu falei, né, indígena, e ele tinha esse nome aqui, ó, Capim-Bará. Esse é o nome dele. Então, quando ele foi pra escola, na verdade um pouco antes, né? Ele teve que ir pra igreja pra ser batizado. Quando ele foi ser batizado, o padre não aceitou esse nome dele. Falou que esse nome era nome de bicho, que já era bicho e tudo mais. Um monte de coisa tipo do tipo, né? Ele teve um outro nome, tanto que quando a gente foi fazer o pagamento pra ele, eu fiz o Pix lá, era em outro nome, né? Mas ele tinha esse nome aqui. E a barraquinha dele tava lá, Capim-Bará, tava inclusive numa língua indígena, que eu não vou saber precisar qual, mas tava na língua deles e toda a plaquinha lá, não tava em português, né? Então eu podia escrever qualquer coisa, pedi pra ele escrever o nome dele e ficou pra sempre, porque eu achei a história interessante. E tem inclusive o vídeo da gente entrevistando o seu Capim-Bará, certo? Então, primeiro item aqui, essa faca aqui que eu acho bem legal também. Aqui, ó. Capim-Bará. Agora vamos pro item 2, que é um item de futebol, cara. Eu gosto de futebol faz bastante tempo. Desde que eu me conheço por gente, eu acho que eu gosto de futebol. E eu também gostava de acompanhar o futebol europeu, passar na televisão, eu achava muito bonito naquela época. Era o começo da exibição no Brasil, né, da Champions League e tudo mais. E aí eu tinha um amigo meu que trabalha comigo hoje no canal, que é o Lucas Fios, é o roteirista. E ele torcia pro Manchester United. Muito novinho, ele era 2 anos mais novo que eu, por incrível que pareça. Então ele com, sei lá, 6 anos torcia pro Manchester United de verdade. Ele torce até hoje, assiste todos os jogos e tudo mais. E aí eu falei, pô, vou torcer pra um time pra rivalizar com ele. E na época eu escolhi o Chelsea. Passa um tempo, a gente vai fazer nossas viagens por aí, e aí a gente fez a viagem pra Londres, pra poder gravar algumas coisas. A gente gravou na frente do Palácio de Buckingham, a gente gravou por lá, e um dia a gente foi conhecer o Stamford Bridge, que é o estádio do Chelsea. Cara, eu lembro que eu falei assim, pô, cara, eu queria conhecer o estádio, eu queria ver a atmosfera num dia de um jogo importante. Eu queria ter essa sorte de a gente estar lá num dia de um jogo importante. Eu falei, já pensou a gente estar no dia do clássico Chelsea-Arsenal, que é o clássico que tem lá na capital, né? E a gente foi ver as datas e coincidentemente foi no dia de Chelsea-Arsenal. Então a gente foi até o local, viu o Stamford Bridge. É muito doido porque o local é cercado por prédios, então você não sente a atmosfera do estádio, até você realmente ver ele ali de frente. E quando você vê ele, você não vê ele inteiro, então não tem aquela impressão de grandeza que tem, por exemplo, você vê, sei lá, Arena Corinthians, o Morumbi, porque são, tipo, mais livres ao redor, né? Tem isso, tem esse detalhe, mas eu comprei lá um cachecol pra trazer, pra me lembrar sempre da viagem e da visita que eu fiz ao Stamford Bridge. Aí é esse cachecol aqui, que é um símbolo que eles sempre usam, né? Aí aqui, ó, pra explicar quem são, Hazard, Pica, né? Jogador de uma geração mais fodida ali do Chelsea, pra falar a verdade, mas é uma geração que ganhou também, mas ele era o pica dessa geração que era pior. Aqui a gente tem o John Terry, ele que é o capitão e ao mesmo tempo perdeu um pênalti, né? Numa final de Champions que poderia ter dado o título pro Chelsea. Inclusive, se ele tivesse acertado, hoje o Chelsea teria 3 Champions e o Manchester United 2. A rivalidade seria o contrário, né? Do que é hoje. Aí a gente tem aqui Lampard, Frank Lampard, da seleção inglesa também, muito pica, jogador pica. Peter Cech, que é o cara do capacete, isso aqui tua avó conhece provavelmente. Ah, aquele goleiro do capacete, não sei quem é. E esse aqui, Didier Drogba, jogou contra o Brasil na Copa de 2010 pela Costa do Marfim, com o braço quebrado e tudo. Lenda, só lendas aqui então, vale a pena colocar aqui. Eu quero um dia visitar a Arena Corinthians, eu não fui até hoje. Não consegui, até hoje na Arena Corinthians.
E eu quero muito por aí. Então, quem sabe um dia eu posso trazer uma coisa lá da Arena Corinthians. Próximo item aqui. Pô, eu vou trazer esse aqui que eu acho que é interessante. Eu coleciono ímãs. Todo lugar que eu vou, eu pego algum ímã pra lembrar daquele local. Cara, já tô com, sei lá, uns 40, 50 ímãs desse. Peguei um aqui aleatório pra demonstrar. Eu comecei com ímãs desse tipo aqui, por isso que eu peguei esse também, que são de abrir ali, né, cerveja e tudo mais. E aí depois eu fui pegando o que eu achava bonito mesmo, e hoje tem uma mistura bem grande lá numa geladeira. Isso tudo começou nessa viagem aqui também, que é a viagem da Argentina. Na época eu já tava pegando alguns ímãs, mas ainda não tava fazendo uma coleção, sabe? É meio que esporádico. Às vezes eu lembrava, às vezes não. E aí eu fui na casa de uma senhora, amiga da minha mãe, na Argentina, lá em Berazatel. E aí eu cheguei lá, tinha a geladeira dela, e a geladeira dela tinha vários ímãs. E cada ímã era de uma viagem diferente. E ela começou a contar sobre as histórias, eu falei, caraca, que da hora, velho. Você vê, tipo, a gente saiu lá do Brasil, veio pra cá, a gente mal conhece ela, porque ela é amiga da minha mãe, né? E a gente tá aqui conversando com ela sobre as viagens que ela fez lá 20, 30 anos atrás, que são viagens que ela pode contar através desses ímãs. Então eu vou fazer a mesma coisa e copiei a ideia dela, né? Olha que doideira. Ela tinha ido pra nossa cidade, eu tava com um amigo meu que é o Nicolas, tava junto. E aí a gente tava vendo um álbum de fotos deles de Balneário, e eles conheceram em Balneário Camboriú o cupim, que é o corte de carne, o cupim, né? E aí quando eles conheceram o cupim, gostaram muito, comeram, falaram, pô, muito bom, vamos tirar uma foto do garçom que apresentou pra gente lembrar pra sempre desse abençoado. E tirar uma foto do garçom. Quando a gente tá lá em Berazatel vendo lá o álbum de fotos, o Nicolas vai folheando, chega nessa foto, veio e fala, é meu avô. Cara, qual que é a chance disso acontecer? Então essa viagem a gente também vale muito a pena. E aqui tem uns lugares que a gente foi, Caminito, Recoleta é um lugar que tem um monte de bar, coisa do tipo. Porto Madeira também é um lugar que tem... Porto Madeira é como se fosse a área mais rica lá de Buenos Aires, tá ligado? Aí tem a Casa Rosada, aqui onde está o presidente, também é uma área importante. A Avenida 9 de Julho, que é onde a galera comemorou a Copa do Mundo. San Telmo, que é uma área de bar também. La Boca é um bairro mais fechadinho, que é onde tem lá o Boca Juniors. Então, tudo isso aqui vale a pena conhecer. Outro objeto. Vamos pro próximo aqui. Eu achei legal. Eu tinha outras coisas pra mostrar dessa viagem. Foi quando a gente foi pra Cancún. A gente viajou pra Cidade do México, viajamos também pra Cancún e depois viajamos pra Tulum. E lá a gente conheceu muita coisa. Eu acho que foi a viagem que a gente fez que a gente mais teve contato cultural. Conheceu, por exemplo, onde ficava o Império Maia. Conversamos com um Maia, né? A gente conversou com um Maia que falava Maia e português. Então foi perfeito. Fez realmente um tour pelo Império. Foi uma viagem muito diferente nesse sentido, né? E a gente também conheceu as praias de Cancún, que são muito massa, né? A gente conheceu o outro, ficou lá num resort all inclusive, bebendo, comendo e tudo mais. Foi muito massa. É uma das maiores viagens da minha vida. E lá, em Tulum, eu peguei isso aqui. Essa máscara que eu vi. Me lembrou WWE. Como é que é o nome desse cara do WWE? A galera vai saber. Esse cara existia no WWE. Não lembro quem era, mas passava na TV. Achei muito gangsta. Rei Mysterio, né? Rei Mysterio. Então, achei muito gangsta. Comprei, paguei R$100 nessa máscara. Então, valeu a pena, né? Você achou? Ficou style ou não? Foi muito bom, Ficou style? cara, eu amei. Uma coisa que eu achei louco lá, pra contar de curiosidade do México, esse papo, foi que eles realmente usam pimenta pra tudo, mas eles usam pra tudo mesmo, assim. Não é que eles botam na comida salgada, eles botam, por exemplo, na fruta. Então é comum lá você ver barraquinha vendendo melancia, manga e, sei lá, pêssego, e todas estavam ali acompanhadas com uma calda de pimenta. Foi um rolê bem doido, assim, que a gente fez, bastante imersão na cultura. Agora eu vou mostrar, né, objetos que eu trouxe da viagem pro Catar na Copa do Mundo. Então aqui tem um cachecol de novo, né? Quero colecionar alguns cachecóis de outros locais, se eu for. Achei da hora, bonitinho, pá. Aí lá todo mundo usava uns cachecóis assim, ó, do país que tinha. Eu falei, ó, vou comprar um do Brasil. E lá não tem imposto nas coisas, então é tipo muito barato. Isso aqui foi tipo R$20, né? Não foi algo caro assim. Tenho isso, também tenho, como é que é o nome? É cachemira, eu acho que é. Que é de colocar aqui em cima, né? Igual os nossos amiguinhos colocam. E colocar isso aqui, ó, de árabe mesmo. Pô, eu usava isso aqui lá, a galera botava mó fé que eu era árabe. Os caras falam comigo, pô, em árabe ou em inglês? Como você quer falar? Eu falo, pô, em português, né? Porque você fala nos dois. Então, essas duas coisas foram muito importantes também, porque ir pra Copa do Mundo foi algo que eu não esperava em nenhum momento. A primeira viagem internacional que eu fiz foi numa cobertura enquanto eu trabalhava na rádio, trabalhava na Rádio Transamérica, e aí eu tive a chance de ver Brasil e Uruguai nas eliminatórias da Copa. Isso foi em 2016 ou 2017, se eu não me engano. O Brasil ganhou de 4-1 do Uruguai. Eu assisti lá no Centenário, era o Centenário, né? Em Montevidéu. E aí eu não tinha visto mais nenhum jogo. Nunca mais vi nenhum jogo de futebol, tipo, em campo. Porque eu moro em Balneário Camboriú, não tem estádio em Balneário. Tem até o estádio, mas é bem pequenininho e não tem grandes jogos, né? E lá eu consegui assistir a Argentina perdendo pra Arábia Saudita, que foi um grande jogo, certo? Esse dia o país ficou em festa, foi muito massa. Consegui assistir também o Brasil ganhar da Sérvia, com aquele golaço do Pombo. Inclusive, eu tinha comprado isso aqui pra ir nesse jogo. Eu queria levar nos outros eu fui, obviamente, a paisana para ser reconhecido. E aí no do Brasil eu queria ser reconhecido porque eu queria mostrar que aqui era Brasil, né? Então, eu acho que são objetos que valem a pena. Um outro objeto aqui, nosso penúltimo objeto, sexto objeto. Esse aqui eu consegui lá em Berlim, na Alemanha. Cara, a gente viajou pra lá, pra Alemanha, a gente andou bastante na Alemanha, foi um lugar que a gente bateu bastante perna, andou literalmente assim, pela cidade.
andava de noite, de madrugada, de manhã, de tarde. Queria aproveitar, foi a primeira vez que a gente foi pra Europa, é a única também que eu fui pra Europa até hoje, né? Então a gente queria aproveitar a chance que a gente tava tendo por lá. Fomos até o Muro de Berlim, conhecemos o Muro de Berlim, andamos por lá, tem até hoje algumas partes preservadas do muro, né? A gente conheceu aquela parte histórica muito importante de Berlim, que narra, né, um pouco do que foi a Segunda Guerra Mundial. E em uma loja dessas souvenirs eu encontrei isso aqui, que eu não sei se é verdade ou não, mas pra mim vai ser sempre verdade, né? Que basicamente seria um pedaço do Muro de Berlim, que foi derrubado lá em 89. E olha que doido, a gente foi pra Berlim em outubro, no mês 10. Aqui diz que o Muro de Berlim foi derrubado no dia 9/11 de 89. A gente estava em Berlim na hora de voltar, de encerrar a viagem, justamente no dia 9/11, só que de 2022. A gente estava no aniversário da queda do Muro de Berlim. Então a gente também pegou um pouquinho da vibe de como estava a cidade por conta disso, né? Eu acho isso aqui também algo bem histórico, porque todo mundo que pega e fala, pô, caraca, como assim? E por fim, algo que tava comigo aqui desde o início, esse anel aqui, certo? Um anelzinho aí, ó, tá todo chumbado porque eu uso mesmo. Uso direto. Esse anel aqui consegui lá no Catar também. Eu fui numa feirinha que tinha uma feirinha de venda, tinha camelo vendendo, tinha filhote de tigre, não tô nem brincando, tinha tipo essas coisas vendendo, e do lado tava vendendo tipo pastel, tá? Uma feira normal, só que vendendo uns bagulho muito diferente. E eu entrei numa loja, tava vendo ali pra comprar os meus ímãs, que eu faço coleção. E aí um cara chegou conversando com uma moça lá, uma moça com a camisa do Equador. Ele falou um pouco assim em espanhol, e ele era árabe, né? Eu vi e falei, caraca, o cara fala em espanhol. E aí eu conversei com o cara em espanhol, dei uma arranhada. Porque, cara, quando você tá num lugar que você é obrigado a falar inglês, e eu não falo inglês, então eu tinha que me virar em inglês. Eu falo igual uma criança em inglês. E a galera fala só árabe, a galera também não fala inglês. Quando você vê alguém falar espanhol, é como se fosse alguém, cara, um vizinho teu de infância, tá ligado? Tipo, a facilidade que tu tem pra entender o espanhol no momento que só tem árabe e inglês como opção é muito grande. Então quando ele falou, eu falei, cara, como assim você fala espanhol? E aí a gente começou a conversar e falou, não, você fala muito bem espanhol, tudo mais, tal. Aí eu falei, tá, mas como que você aprendeu, né? Ele falou que lá ele tinha a opção de escolher uma língua, além do inglês e o árabe, ele escolheu então o espanhol, então a gente escolheu o alemão e tudo mais na escola dele, né? E por conta da conversa que a gente teve e desse pouquinho de espanhol que eu peguei ali no México, na Argentina, no lugar, nessas viagens que a gente fez, ele gostou de mim e deu esse anel aqui, o árabe. Deu esse anel aqui pra mim, certo? Isso aqui custava uns 650 reais mais ou menos, eu tinha 160 ali na carteira. Ele falou, pô, vou te dar mesmo assim pra levar. Então, até hoje eu carrego aqui porque eu acho muito massa. Foi tipo meio que... Essa foi a última viagem, foi no final do ano. Depois de fazer todas as viagens. E foi algo que a gente sacrificou bastante. Era o nosso sonho, a gente tava se divertindo muito, mas ao mesmo tempo é bem cansativo ficar fora de casa. Ter que aproveitar o máximo de tempo, né? Porque essa é uma questão de não saber se vai ter outra chance de fazer de volta, de voltar. Então o que a gente faz? A gente chega no lugar, a gente tenta não dormir, por exemplo. Tenta estar na rua o tempo todo pra ver tudo que é possível, né? Então no final do ano, ter conseguido colher ali minimamente uma experiência, por exemplo, com o espanhol, a ponto de desenrolar com o cara e o cara me dar um presente por conta disso, pô, foi algo muito massa. E eu acho que a lista tá bem completa aqui. Quero saber o que vocês acharam da minha lista. Comentem por aqui também. E é nóis!